Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de discutir brevemente a respeito de 3 teoremas importantes no cálculo. O teorema do anulamento, o teorema do valor intermediário e o teorema de Weierstrass. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo, como já foi dito, é abordar de maneira um pouco mais particularizada 3 teoremas que são fundamentais quando estamos estudando o cálculo de uma variável real, ou seja, cálculo de funções reais de uma variável. Desta maneira, sem mais delongas, passemos a eles. O primeiro teorema que eu quero evocar é o teorema de anulamento ou o teorema de Bolzano. O teorema do anulamento diz o seguinte: se f for uma função contínua no intervalo fechado AB, e se a f de A e a f de B tiverem sinais contrários, ou seja, f de A vezes f de B dá negativo, ou ainda um é positivo e o outro é negativo, então vai ter pelo menos um C dentro do intervalo AB, tal que f de C é igual a 0. Geometricamente, nós temos então a seguinte situação. Eu tenho uma função contínua, portanto o gráfico não tem quebra nenhuma. Perceba que eu estou supondo que aqui o f de A é negativo, o f de B é positivo, portanto f de A e f de B têm sinais contrários. Mas o que eu quero chamar a atenção é que para que não tenha quebra neste gráfico, em algum momento o gráfico vai ter que passar pelo eixo X. E perceba que não precisa passar uma única vez, mas pelo menos uma vez ele vai passar. Na pior das hipóteses, o gráfico vai ser uma reta que liga este ponto AF de A ao ponto BF de B. E é justamente isso que nós iremos demonstrar agora de maneira analítica. Então, para demonstrarmos isso, eu vou, no primeiro momento, sem perda de generalidade, supor que a f de A é negativa e a f de B é positiva. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar de A0 o ponto A e B0 o valor B. E vou considerar o ponto médio do intervalo AB, que agora eu estou chamando de A0, B0, e vou chamar esse ponto médio de C0. Então é isso que eu estou considerando neste primeiro momento. Agora eu vou observar o seguinte: se a f de C0 for negativa, então eu vou chamar o C0 de A1 e o B0 eu vou chamar de B1. Caso contrário, ou seja, se a f de C0 for maior ou igual a 0, eu vou chamar A1 de A0 e B1 vou considerar como sendo C0. Assim, o que eu estou definindo é um intervalo que eu vou identificar como I1, da forma A1, B1. Esse intervalo está contido no intervalo A0, B0. E, mais ainda, de qualquer forma,
a f de A1 vai ser menor do que 0 e a f de B1 é maior ou igual a 0. Então, para ficar mais claro, deixa eu fazer um desenho para você entender o que é que eu estou fazendo aqui. Então, aqui tem o meu ponto A, aqui tem o meu ponto B, peguei C0, o ponto médio, e aí eu fiz o seguinte. Bom, se a f de C0 for negativo, então este C0 agora vira o meu A1. E aí eu estou considerando esse intervalo. Perceba que o B1 vai ser o próprio B, a f de B é maior ou igual a 0, então eu estou mantendo essa possibilidade. Agora, se a f de C0 for maior ou igual a 0, então o intervalo I1 vai ser este aqui, uma vez que este elemento em particular, a imagem dele é negativa. Então perceba, a depender da imagem desse ponto C0, eu vou pegar este intervalo ou este intervalo. Mas o que é importante observar é que num extremo a função vai ter valor positivo e no outro extremo a função vai ter valor negativo. E este intervalo vai estar dentro do intervalo maior AB. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tomar C1, o ponto médio de I1. E aí eu vou fazer uma observação sobre a imagem de C1. Se a f de C1 for menor que 0, então o meu A2 vai ser igual a C1 e o meu B2 vai ser igual a B1. Caso contrário, ou seja, se na hora que eu avalio o C1 pela função f, ele dá um número maior ou igual a 0, então o meu A2 vai ser igual a A1 e o B2 vai ser igual a B1. Novamente, perceba que este processo vai me possibilitar a definição de um intervalo I2 contido em I1, que por sua vez está contido no intervalo A0, B0, tal que a f de A2, assim como a f de A1 é menor do que 0, e a f de B2, assim como a f de B1 é maior ou igual a 0. E aí eu posso prosseguir de maneira indefinida com isto. Eu pego o intervalo I2, pego o ponto médio, avalio a imagem desse ponto médio, e aí eu vou definir o intervalo I3 de maneira que nos extremos os valores da função tenham sinais opostos. Então vou registrar desta forma. Então, prosseguindo desta forma, construímos uma sequência de intervalos encaixantes, ou seja, um intervalo está dentro do outro. Então a sequência seria A0, B0, que vai conter o I1, que por sua vez contém o I2, que por sua vez contém, aí vai conter o intervalo IN da forma AN, BN. E a principal característica de todos esses intervalos é que a f de AN vai ser menor do que 0 e a f de Bn é sempre maior ou igual a 0. Isso para n indo de 0, 1 em diante. Como eu estou trabalhando com uma sequência de intervalos encaixantes, há um teorema que eu não vou demonstrar, chamado Teorema dos Intervalos Encaixantes, que me garante que eu tenho um ponto que pertence à interseção de todos esses intervalos. Então eu vou pegar esse ponto e vou chamar esse ponto de C.
E aí eu vou fazer algumas observações a respeito deste C. A primeira é a seguinte. Perceba que o limite para n tendendo a mais infinito de AN é C. Porque na realidade eu estou pegando o limite inferior do intervalo e cada vez mais eu estou me aproximando deste ponto. Só para fazer um desenho, para que você compreenda de maneira mais clara, o que eu estou fazendo é o seguinte. Se o ponto C está aqui, então aqui eu tenho o A, que é o A0. Aqui eu vou ter o A1, aqui eu vou ter o A2, aqui eu vou ter o A3. Em algum momento eu vou ter um A4, em algum momento o A4 pode ser igual ao A5, A6, mas aí o próximo vai chegar mais perto e assim por diante. A mesma coisa acontece quando eu faço com o limite superior. Eu vou pegar pontos cada vez mais próximos deste ponto C. Então isso também é o limite para n tendendo a mais infinito de Bn. Então eu tenho duas sequências convergindo para o ponto C. Agora, como f é contínua, o que eu posso observar é que o limite para n tendendo a mais infinito da f de AN, como f é contínua, isso tem que ser f de C. Porque a ideia aqui é a seguinte, eu tenho uma sequência convergindo para o ponto C. Então a imagem dessa sequência tem que convergir para a imagem de C porque a função é contínua. Além disso, isso também vai ser igual ao limite para n tendendo a mais infinito da f de Bn. E aqui eu vou ter um problema, porque veja, a f de AN é composta por números sempre menores do que zero. Portanto, seu limite tem que ser menor ou no máximo igual a zero. Então eu tenho que a f de C é menor ou igual a zero. Por outro lado, a f de Bn é sempre maior ou igual a zero. Então, o seu limite tem que ser maior ou igual a zero. E isso me dá, então, que a f de C também é maior ou igual a zero. Portanto, a f desse pontinho C dá zero. Como C está em todos os intervalos encaixantes, ele está no intervalo AB. E isso, então, conclui a nossa demonstração. Para que a gente possa fazer um exercício bastante simples, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar que essa equação, x² menos 4x mais 8 igual a zero, que essa equação tem uma solução, ou tem pelo menos uma raiz real. O segredo aqui é observar o seguinte. Eu vou pegar a função polinomial x² menos 4x mais 8. E aí, observe o seguinte. Quando eu calculo a f de menos 3, isso dá menos 3², menos 4 vezes menos 3, mais 8. E deixe-me colocar esse menos 3 entre parênteses para que não haja confusão de sinal. Menos 3² é menos 27. Menos 4 vezes menos 3, mais 12. Mais 8. Menos 27 mais 12 dá menos 15, menos 15 mais 8 vai dar menos 7. Já a f de menos 2 vai ser menos 2², menos 4 vezes menos 2, mais 8. E isso, por sua vez, é dado por menos 2² é menos 8, menos 4 vezes menos 2, mais 8, mais 8. E perceba, eu tenho menos 8 mais 8 vai dar 0, o resultado é 8. Então a f de menos 3 é negativa, a f de menos 2 é positiva. Portanto, eu posso dizer que existe uma raiz ou um zero desta função no intervalo menos 3, menos 2. Quando eu falo que existe um zero dessa função, eu estou dizendo que nesse intervalo existe um elemento tal que este elemento ao cubo menos 4 vezes ele mais 8 vai dar igual a zero. Mas isso é exatamente a definição da raiz da equação que eu estou analisando. Portanto, tem uma raiz entre menos 3 e menos 2. Perceba que eu estou dizendo que tem uma raiz, não estou dizendo que ela é a única raiz. O segundo teorema que eu vou demonstrar é o teorema do valor intermediário. E o teorema do valor intermediário diz o seguinte. Se f for uma função contínua em AB, e se γ for um número real entre f de A e f de B,
Então eu tenho pelo menos um valor C tal que f de C é igual a gama. Então, para que tenhamos uma visão geométrica, o que eu estou dizendo é o seguinte: aqui está o intervalo AB, aqui está o intervalo f de A e f de B, e eu estou pegando um valorzinho gama que está nesse intervalo. Então, tendo em vista que a função é contínua, o que eu digo é que sempre eu vou encontrar um ponto C, pelo menos um ponto C, de maneira que a imagem desse C é o próprio gama. A demonstração disso é uma consequência do teorema do anulamento. Então, sem perda de generalidade, eu vou supor que a f de A é menor que gama e é menor que a f de B. O que eu sei é que o gama está no intervalo f de A e f de B. Então eu vou supor, sem perda de generalidade, que é isto que acontece. Daí eu vou considerar g de x como sendo f de x menos gama. Perceba que como f é uma função contínua, g também é no intervalo AB. Ainda, o que eu tenho aqui, a g aplicada no A é f de A menos gama. Como f de A é menor do que gama, isso eu sei que dá negativo. E a g de B é f de B menos gama. E agora, como f de B é maior do que gama, isso dá positivo. Então, do teorema do anulamento, o que eu estou dizendo é que existe um real C, pelo menos um, pertencendo no intervalo AB, tal que a G aplicada em C é igual a zero. Mas isso equivale a dizer então que f de C menos gama é igual a zero, o que é equivalente a dizer então que f de C é igual a gama. E isso então encerra a nossa demonstração. O terceiro resultado que eu irei demonstrar é o teorema de Weierstrass. O teorema de Weierstrass diz o seguinte: se f for uma função contínua no intervalo AB, então existirão x1 e x2 pertencentes a AB, tais que a f de x1 é menor ou igual a f de x menor ou igual a f de x2 para todo x pertencendo no intervalo AB. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou admitindo é o seguinte, que se uma função for contínua no intervalo fechado, então esta função assume valores máximos e mínimos dentro deste intervalo. Ou seja, eu consigo determinar pelo menos um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Eu não vou mostrar como é que você encontra este ponto, mas o teorema garante a existência deles. Então, para demonstrar isso, nós vamos dar uma pequena volta que, num primeiro momento, você vai achar que não tem nada a ver com o teorema, e depois eu vou utilizar tudo isso que nós estamos fazendo para, então, concluir a afirmação deste teorema. Então, a primeira volta é a seguinte. No primeiro momento, eu vou supor que f não seja limitada. Porque, veja, se eu estou dizendo que a imagem da função está entre o f de x1 e o f de x2, então no primeiro momento eu vou verificar se de fato ela é limitada. Então eu preciso garantir que ela é limitada para depois tentar entender então se de fato existem esses valores máximo e mínimo para a imagem. Então, se ela não for limitada, eu posso dizer que existe um x1 pertencendo ao intervalo AB, tal que a f de x1 em módulo é maior do que 1. E por que eu estou considerando em módulo? Porque, na realidade, a f, não sendo limitada, ela pode ir para mais infinito ou para menos infinito. Se ela for para mais infinito, o módulo é ela mesma. Então, eu só tenho números positivos. E se ela for para menos infinito, ela vai ficando cada vez menor. Então ela fica menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, mas em módulo, eu sei que o valor não para de crescer.
Como a função é ilimitada, então eu estou garantindo que tem um ponto no qual esta função em módulo, a imagem dele, vai dar maior do que 1. E aí o que eu quero observar é o seguinte. Eu vou chamar de C1 o ponto médio do intervalo AB. Então, o que eu posso dizer é que f ela vai ser ilimitada em um dos dois subintervalos de AB, em AC1 ou no intervalo C1b. Então eu vou supor, sem perda de generalidade, que tal intervalo no qual a f é ilimitada é o intervalo AC1. Então, nesse momento, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar de A1 o ponto A e de B1 o ponto C1. Daí, eu vou tomar, então, um x2 que vai estar no intervalo A1, B1, tal que, como a função é ilimitada neste intervalo, então eu vou pedir que o módulo de f desse ponto x2 seja maior do que 2. E aí o processo que eu irei fazer é o mesmo. Pego o ponto médio do intervalo A1, B1, vou chamar esse ponto médio de C2, e aí eu verifico em qual desses subintervalos a função é ilimitada. Suponha que seja no subintervalo A1, C2. Então ali eu vou pegar um ponto, que eu vou chamar de x3, de maneira que o módulo de f de x3 fique maior do que 3. E aí eu vou repetindo esse processo. Então, prosseguindo desta forma, temos uma sequência de intervalos encaixantes da forma AB, que vai conter o A1, B1 e assim por diante, tal que para cada um desses intervalos eu vou achar um ponto xn de maneira que o módulo de f de xn fique maior do que ele. Daí, o que eu estou observando é que o limite para n tendendo a mais infinito do módulo da f de xn, isso vai dar mais infinito. Porque esse xn é caracterizado de maneira que o módulo da f de xn fique maior do que n. À medida que n cresce, ou seja, que esse índice vai crescendo, o valor dessa função e o módulo cresce sem parar. Então isso vai para mais infinito. Ainda, eu quero lembrar que como eu estou trabalhando com uma sequência de intervalos encaixantes, existe um ponto C na interseção desses intervalos. E assim como foi observado no teorema do anulamento, eu posso dizer que o limite para n tendendo a mais infinito desses xn é igual a c. Só que aí eu tenho um problema, afinal, como f é contínua, o limite para n tendendo a mais infinito da f de xn tem que ser f de c. Mas se for f de c, é um número. Mas eu estou olhando que ele em módulo dispara para o infinito. Então, como é que um número em módulo dispara para o infinito? Isso não é possível. Então, eu tenho um absurdo.
E o absurdo está no momento em que eu estou supondo que a função é ilimitada. Portanto, a imagem de f está compreendida entre dois valores, ou seja, a imagem de f cabe dentro de um intervalo fechado. Então, para registrar isso, o que eu posso dizer é que assim existe um m real, esse m maior que zero, tal que o módulo de f de x fique menor ou igual a m. Ou de maneira equivalente, o que eu estou dizendo é que a imagem da função está dentro de um intervalo fechado, ela está compreendida entre dois valores. Veja, agora se a imagem da função é limitada, o que eu posso dizer a partir dessa observação é que a imagem de f, considerando o intervalo AB, admite supremo e ínfimo. E perceba que aqui eu estou falando imagem de f, mas eu estou considerando a f apenas o intervalinho AB. Então, eu vou tomar M1. Então, sejam M1 igual ao supremo desta imagem em particular e M1 o ínfimo desta imagem. Só para ficar claro, o que é o supremo e o que é o ínfimo? O supremo é caracterizado da seguinte maneira: se a imagem é limitada, então eu tenho um monte de números que são maiores do que todos os elementos da imagem. Eu vou pegar o menor desses limitantes superiores. Este elemento existe e é chamado de supremo. No caso do ínfimo, quando eu estou dizendo que a função é limitada, então eu estou dizendo que tem um monte de números que são menores do que todos os elementos dessa imagem. Então eu vou pegar o maior destes limitantes inferiores e vou chamar isso de ínfimo. A minha ideia é mostrar que este supremo e este ínfimo estão dentro desta imagem quando eu restringo a função ao intervalo AB. Se eu conseguir mostrar isso, então este supremo vai ser o máximo e este ínfimo vai ser o mínimo, ou o valor mínimo. Então, neste caso, eu vou mostrar somente uma dessas afirmações, ou seja, uma dessas inclusões. No caso, eu vou mostrar a inclusão do supremo dentro da imagem. E aí, de maneira análoga, você consegue mostrar a inclusão do ínfimo nessa imagem. Então, eu vou supor que a f de x é menor que este M1, isso para todo x pertencendo ao intervalo AB. Então, eu vou tomar a seguinte função, g de x, que é dada por 1 dividido por M1 menos a f de x, isso para todo x pertencendo ao intervalo AB. Perceba que neste caso a g está muito bem caracterizada e não tem problema, porque como eu estou assumindo que f de x é menor que M1, eles são diferentes. E, portanto, não corro o risco desse denominador que está aí na sua tela ser igual a zero. Além disso, uma outra coisa que precisa ser dito é que como f é contínua, a g também é. Então, suponha que exista um elemento real beta tal que 0 fique menor que esta função g de x, já vou escrever a forma que ela tem, e isso fique menor do que beta. Então, eu tenho que 1 sobre beta, vou inverter esses elementos, vai ser, na realidade, menor que M1 menos f de x. Mas isso é equivalente a dizer o seguinte: primeiro passe esse f de x para o outro lado dessa desigualdade. Então aqui fica f de x positivo. Menor, aqui eu vou deixar M1 menos 1 sobre beta.
E aí perceba, nessas circunstâncias eu tenho um absurdo. Porque eu estou encontrando um elemento menor que o supremo, que também é limitante superior, e isso contraria a definição de supremo. Além disso, como a função g é uma função contínua e eu estou considerando no intervalo fechado, essa função é limitada. Mas perceba, no momento que eu considero a limitação, eu chego num absurdo. E o absurdo, neste caso, está no fato de que eu considerei que o supremo não está na imagem da função. Ou seja, que o supremo não é o f de alguém. Portanto, o que eu estou dizendo aqui, existe um x1 pertencendo ao intervalo AB, tal que a f desse x1 é este supremo M1, que seria então nesse caso o valor máximo. De maneira análoga, você consegue mostrar a inclusão do ínfimo. E isso então conclui a nossa demonstração. Para finalizar a nossa conversa, eu vou analisar esse exemplo 2. Então aqui eu tenho o conjunto A chamado de x² mais 1 sobre x, onde o x está entre meio e 2, e a ideia é admitir que esse conjunto admite máximo e mínimo. Veja, o segredo é observar o seguinte. Quando eu considero a função f restrita no intervalo fechado meio 2 em R, que a cada x leva em x² mais 1 sobre x, esta função ela é contínua nesse intervalo fechado. Então, pelo teorema de Weierstrass, esta função admite uma imagem máxima e uma imagem mínima. Ou seja, quando eu considero a imagem desta função, esta imagem vai ter um valor máximo e vai ter um valor mínimo. E perceba que a imagem da função é exatamente esse conjunto A. Portanto, esse conjunto A tem máximo e mínimo. E a última coisa que eu quero observar, assim como eu fiz nos outros dois primeiros teoremas, perceba que o teorema de Weierstrass me garante então que se eu estou com uma função contínua, eu vou alcançar um ponto cuja imagem vai ser o maior valor possível para as imagens que eu afiro dentro do intervalo AB, e eu tenho um ponto também que vai ser um valor mínimo para essa imagem, ou seja, a imagem tem um valor máximo e tem um valor mínimo, ou ainda eu posso dizer que a imagem é um intervalo fechado. Isso, claro, desde que eu esteja considerando a função contínua. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.